Saudações esportivas a você, amigo, torcedor, seguidor que nos acompanha aqui no canal Toque de Craque Esportes, no Instagram Toque de Craque Esportes, no blog toquedecraquesportbr.blogspot.com e agora no TikTok. Eu não queria entrar nesse assunto aqui porque vão dizer que eu estou puxando a brasa para minha sardinha. Mas por outro lado, eu estou sendo incentivado a falar alguma coisa sobre esse fato. No último sábado, uma reunião com os cônsules do Palmeiras, a presidente Leila Pereira falou que o Palmeiras não está sendo prejudicado pela arbitragem, que todos os clubes estão, e que ela não podia fazer nada porque ela é bem recebida na CBF, não sei o que, coisa e tal. Bom, primeiro que ela mentiu. Ela não é bem recebida na CBF, ela não é bem-vinda à CBF, todo mundo sabe disso, porque o machismo que impera no futebol brasileiro não aceita uma mulher presidindo o clube. Isso é uma das coisas. Segundo, se o Palmeiras não está sendo prejudicado pela arbitragem, então por que, num jogo, eu não me recordo qual foi o jogo, que o Anderson Barros subiu lá na sala de imprensa e deitou e rolou em cima da CBF? Se o Palmeiras não está sendo prejudicado pela arbitragem, por que o Abel Ferreira, durante várias entrevistas coletivas, falou mal da arbitragem, apontou um árbitro como bom, o outro como não, e disse que só espero que esta competição não termine fora das quatro linhas. Com essa entrevista, Leila Pereira passou vergonha e o pior, fez o treinador Abel Ferreira e o diretor de futebol Anderson Barros, que mais parece uma planta do que um diretor, passar vergonha também. E aí chega o final de semana, aí vem os jogos. Começamos lá com Ceará e São Paulo. Maguielson Lima Barroso, do Distrito Federal. Barbosa, do Distrito Federal. Esse cara estava apitando Série B. Nada contra a Série B. Tem grandes clubes lá também. De repente ele é escalado para apitar um jogo importante para o Ceará e importante para o São Paulo, em que ele prejudica o time nordestino da pior forma possível. Aí vamos subindo, vamos descendo, vamos para o Rio de Janeiro. Flamengo e Fluminense, Flamengo 1, Fluminense 2 no Maracanã. Rafael Claus. Esse cara já tem um histórico contra times, jogadores e treinadores, olha, antigo. Aí ele expulsa um jogador da maneira mais idiota possível, e no final do jogo o jogador diz que ele é perseguido pelo Klaus. E eu não duvido não, porque dentro de campo a gente não sabe o que acontece. Vamos para Palmeiras e Santos. Palmeiras penou, sofreu para ganhar de 1-0 de um Santos que não está jogando bem há algum tempo, que está com auxiliar técnico, em que o árbitro, senhor Wilton Pereira Sampaio, o árbitro da Copa do Mundo, também prejudicou o Palmeiras em vários lances, em várias situações, numa tentativa clara, única e evidente de fazer o Palmeiras sair do campo ou com empate ou com a derrota. Aliás, que coincidência, no Rio, Rafael Claus, em São Paulo, o Wilton Pereira Sampaio. Os dois árbitros que vão para a Copa do Mundo. E aí a gente fica aqui toda hora, toda semana, falando de arbitragem, falando disso, falando daquilo, de CBF, de CNM, e ninguém resolve nada, ninguém faz nada. E vem uma presidente de clube e diz que o clube dela não está sendo prejudicado, quando ela mesma disse que o Palmeiras foi alijado da Copa do Brasil e ela mesma enviou documento à CBF
contestando a atitude do seu Leandro Pedro Voaden naquela partida Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. Como é que é isso? Queria que ela me explicasse. Ou explicasse a todos nós da imprensa. Porque ela também enviou documento para a Conmebol contra a arbitragem de Palmeiras e Atlético Paranaense dentro do Allianz Parque, no jogo em que o Palmeiras foi eliminado. E agora ela vem dizer que o Palmeiras não está sendo prejudicado. Ontem, tanto a direção do Ceará, como a direção do Flamengo, como a direção do Fluminense, já enviaram documentos à CBF contra as arbitragens. O Ceará contra o Maguielson e o Flamengo e o Fluminense. Os dois clubes, o ganhador e o vencedor, enviaram manifestação contrária à atuação de Rafael Claus. E a Leila Pereira disse que o Palmeiras não está sendo prejudicado. E tem gente que diz que não pode cobrar, porque tem que esperar acabar o campeonato, senão vão causar o impeachment dela e vai ser pior. Não pode cobrar por quê? As páginas de mídia alternativa palmeirense, algumas páginas, e aliás 80% delas, não cobram. Porque dizem que o Abel não pode ser molestado, que é determinação da diretoria. Por quê? Ele é treinador igual aos outros. Ele tem que ser cobrado. Ela tem que ser cobrada. O time do Palmeiras não está jogando bem há 7 jogos. 7 jogos. Isso aí incluindo os dois, o da Copa do Brasil e da Libertadores. O Palmeiras não entra em campo desde que foi eliminado da Copa do Brasil. E ela vem dizer que o time não é prejudicado? E por que a torcida não pode cobrar? Mas aí tem um motivo. Nem Mancha Verde, nem Tupsi se manifestam mais. Por quê? Eu sei por quê, mas eu não vou dizer aqui. E vocês vão descobrir depois o motivo. E uma terceira coisa. A história do Palmeiras sempre foi limpa. E está sendo manchada com essas situações todas. Desde que a Leila Pereira assumiu, sempre tem um problema. E com a arbitragem, então, é enorme. Agora com cambista. O Palmeiras nunca teve cambista dentro do Parque Antártica ou do Allianz Parque. É a primeira vez. Nunca aconteceu isso. Hoje quem vai a este jogo do Palmeiras não é a torcida mais. E vem essa senhora dizer que o clube não é prejudicado quando ela mesma reclamou, o diretor de futebol dela reclamou, o treinador dela reclamou várias vezes. Não foi uma, não. Não foi uma, não. Foram várias vezes em que o Abel foi para a sala de imprensa dar porretada, dar sarrafada, dar pancada em jornalista, quando lhe faziam perguntas que ele não queria responder. Ele mesmo, Abel Ferreira, falou várias vezes de arbitragem. Ele indicou uma vez, como o Claus, como o melhor árbitro do Brasil, logo depois que o Palmeiras tinha ganho. Quando perdeu a Copa do Brasil, ele mudou o discurso. Então, como é que é isso? Dá para explicar? Dá para se dirigir aos 16 milhões de torcedores, dona Leila Pereira, e dizer qual é a versão, ou qual é a sua intenção? Porque até agora, olha, sua gestão tem sido muito ruim. Paz e bem.